Sejam bem-vindos a mais um Pop Corner, com notícias do mundo pop, do mundo geek e um pouco sobre tudo que não saiu da ponta da língua durante a semana. Iggy Azalea estará no Brasil, The Town vem com tudo, venda multimilionária no mundo dos games e treta com homofobia também teve. Pois é, quer ficar por dentro de todos esses assuntos? Cola aqui no Pop Corner. Se você ainda não conhece o meio, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, curte e comente. O Meio é também uma newsletter e você pode ter todas as notícias fresquinhas do dia logo de manhã para não sair falando bobeira por aí. Eu sou o Bruno Bufara e faça-me o favor, vai, pegue a sua pipoquinha e começou mais um Pop Corner. Falar de roubo, mas roubo de grandes empresas, roubo de conteúdo, pirataria, sabe? Pirataria que não é esse tipo de pirataria, a gente não tá falando desse tipo de pirata. Eu tô falando sobre roubo de conteúdo mesmo. E olha, se você conhece essa tela aqui, você sabe muito bem do que eu tô falando. Muito bem. E provavelmente você tem muita sorte de estar no Brasil, ou se não, o uso da pirataria acaba complicando, né? Você fica precisando de VPN, precisa mascarar um pouco mais o seu acesso. Não que eu saiba muito sobre isso, apenas fins jornalísticos. Sei. Sim, apenas fins jornalísticos, eu juro. Mas enfim, pirataria não acontece só no mundo dos streamings, tá? A pirataria também acontece no mundo dos jogos. Pois é, assim, tem jogo que é pirateado, The Sims é bem pirateado. Elden Ring, pirata, R4 no Nintendo DS. De novo, apenas fins jornalísticos. Cláudia, senta lá. Apenas fins jornalísticos. E a pirataria acaba custando muito, não só para gigante por trás do lançamento, mas para muitos estúdios pequenos que criam aquele conteúdo. E estúdio de jogo pequeno já luta para sobreviver, sabe? Cada venda é um estouro. Tem até alguns jogos feitos por uma pessoa só, que acabam estourando ao longo dos anos. E isso tudo também porque tem uma fanbase dedicada, né? Mas começaram com uma pessoa só, então muitas coisas de uma pessoa só acabam crescendo e vão explodindo com o tempo. E as pessoas desenvolvem, criam, depois vem uma fanbase, enfim. A pirataria desses jogos normalmente afeta os produtores pequenos. E se tem uma gigante que torra dinheiro em processo de pirataria, essa é a Nintendo. Pois é, e baixar e usar jogos pirateados da Nintendo é bem fácil, tá? Todo site faz uma explicação, dizem que é legal, né? Ainda tem essa preocupação de dizer, putz, não é legal, pirataria, não. Mas eles explicam como baixar, como usar, disponibilizam o conteúdo. E eles fazem tudo isso de graça para outras pessoas. Mas até aí, ok, pirataria normal, como a gente conhece, né? Rouba conteúdo, distribui, beleza. Mas existem algumas pessoas que vão além, bem além. Como Gary Bowser, por exemplo. O Gary Bowser fazia parte da Team Executor. E assim, além de disponibilizar o ROM dos arquivos, os ROMs são os arquivos prateados dos jogos, além de disponibilizar esses arquivos piratas, eles também comercializavam algumas ferramentas e geravam lucro. Sim, venda com dinheiro, lucro de conteúdo pirata, né? E assim, isso tudo foi cerca de $300 mil que ele conseguiu arrecadar com conteúdo pirateado. Pois é, o Team Executor, se você não conhece, eles faziam jailbreak para alguns consoles. Então, pro Switch, pro Xbox, pro PlayStation, tudo isso era desbloqueado pelo trabalho do Gary Bowser e também pago. E o Gary era o principal chefe desse esquema. Essa aqui é a foto do Gary Bowser, tá? A gente tá usando o Wario sentado numa pilha de dinheiro para representar o Gary Bowser. Sim. E o Gary era o principal chefe desse esquema, ou ao menos isso é o que ele diz. Mas o Gary decidiu ir contra uma gigante. E uma gigante que não fica quieta
quando é cutucada. Ui, como é brava ela. A Nintendo A Nintendo adora um processinho, vamos falar assim. A Nintendo não descansou quando o Bowser se assumiu culpado. Culpado pelo quê? Pelo sequestro da Peach? Brincadeira, pode continuar. Quando ele se declarou culpado num processo em Washington. O Gary, ele se declarou culpado e ele assumiu a culpa de 11 crimes e concordou em pagar 4,5 milhões de dólares. Milhões de dólares. Ele é uma pessoa só. Ele é só uma pessoa. Ele é uma pessoa que se declarou culpado. E ele vai arcar com uma indenização de 4,5 milhões de dólares. É coisa, né? E é uma pessoa só. A sentença de Gary foi de 40 meses na prisão. Isso em 2022. E assim, você acha que a Nintendo descansou com 40 meses de prisão? Você acha que a Nintendo descansou? Não, porque a Nintendo não para quando o assunto é pirataria. Não para mesmo. Sério, na moral, ser babaca tem um limite. Pois é. E não bastou 40 meses de prisão. A Nintendo abriu mais um processo contra o Gary. Sim, a Nintendo pensou, não, tá pouco, vou abrir mais um processo contra o Gary. E nessa quinta-feira, a Nintendo ganhou. Gary agora precisará pagar durante toda a sua vida pelos danos que ele causou à Nintendo. E assim, se você tá pensando, bom, durante toda a vida o Gary vai ter que pagar 4,5 milhões, sim. E assim, aumentou, tá? Porque a Nintendo ganhou o processo. São 10 milhões de dólares em dano que ele vai ter que pagar. E assim, o Gary tem 53 anos e ele foi solto por bom comportamento. Vale ressaltar que o Gary é canadense, então assim, o mínimo que ele deve ser, além de criminoso, é ser bacana, né? Gente fina. Bom, como ele não tem 10 milhões na conta, a Nintendo, por toda a vida do Bowser, pode retirar de 25% a 30% da renda mensal dele para o pagamento da indenização. Indenização vitalícia. Bela voz, amiga, bela voz. Muito obrigada, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Enfim, e assim, até agora, você acha que o Gary pagou quanto de tudo isso? Façam suas apostas, tá? Desses 10 milhões ele pagou 175 dólares. E ele também tá feliz da vida de voltar pro Canadá, porque lá tem o melhor acesso à saúde. Enfim, golpista, mas golpista com consciência. Pois é, a Nintendo segue faturando e segue com seus processos contra a pirataria. E inclusive, além de falar sobre como a Nintendo ganha tanto dinheirinho com o processo, vamos falar sobre as coisas novas da Nintendo, né? Eles lançaram um Switch de edição especial, do novo Zelda. É lindo? É. É OLED? É. Eu queria muito. Pois é. É acessível? A gente não fala sobre a precificação da Nintendo no Brasil. Próximo. O The Town lançou seu line-up. Pois é, o festival que parece o Lollapalooza é no mesmo lugar do Lollapalooza, mas é dos donos do Rock in Rio. De fato, vai acontecer. E vai acontecer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. São muitos dias de festival. E as atrações não são só internacionais, como nacionais. A gente tem Criolo, Jão, Racionais MCs, Orquestra Sinfônica Heliópolis no mesmo festival, que tem Post Malone, Maroon 5 e Foo Fighters. Também vai ter Lineker, que eu amo muito, então assim, nota 10 até agora. Inclusive, Foo Fighters é esperadíssimo, né? Justamente pelo que houve no ano passado, que foi toda a comoção por causa do falecimento do baterista, o Taylor Hawkins, que ele faleceu no ano passado. E assim, esse é o Taylor, fofinho, infelizmente se foi no ano passado. E muitos achavam que seria o fim da banda, inclusive eu, mas não foi. Glória a Deus! Glória! Realmente, glória a Deus. E assim, pra mim isso só mostra o quanto o Dave Grohl é resiliente, porque eu acho realmente que a força dele de viver é pra participar em shows e performar, porque, né, vale lembrar que o Dave participava do Nirvana e ele teve outra morte traumática, né, que foi a morte do vocalista do Nirvana. Pois é, triste. E parece que quem vai entrar no lugar do Taylor, tiveram rumores, tá, isso são rumores do The Sun. E o The Sun lançou um rumor que contava com 2 participações.
o Mac Cameron, do Pearl Jam, ele é o baterista do Pearl Jam, e o baterista do Angels and Airwaves, o Atom Willard. Então, o The Sun acabou lançando esses rumores, e o que aconteceu foi que o próprio Mac Cameron desmentiu. O Mac Cameron falou que ele não vai substituir o Taylor, mas o Atom ainda não respondeu, e o Atom não deu nenhuma satisfação sobre se ele vai ser o substituto do Taylor ou não. Então a gente espera o The Town para saber quem será e quem estará no lugar do Taylor Hawkins. Mas enfim, não é só de Foo Fighters que sobrevive o festival, e outra atração é a Iggy Azalea. E a Iggy Azalea não é a Azealia Banks, tá? Vamos deixar isso bem claro. Iggy Azalea fez Fancy, tá? A música mais hit da Iggy Azalea é Fancy. A da Azealia Banks é Luxury. É parecido? É. Mas Azealia Banks não é Iggy Azalea. Enfim, a Iggy Azalea vem pro Brasil. A Azealia Banks xingou o Brasil. Nos chamou de aberrações do terceiro mundo. E também vale lembrar que ela arrumou confusão, nada mais nada menos que com a Anitta, né? Ou seja, claramente não tem noção nenhuma de que quer tretar com o brasileiro. Pois é importante diferenciar, tá? Porque assim, Iggy, gente fina. Azealia Banks precisa pedir um pouquinho de desculpa pra nós, assim, né? Tá bem na fim. Enfim, mas a semana também tá muito musical, tem novo álbum do Metallica, mas calma aí. Olha, eu quero começar com um disclaimer. A equipe Popcorner é composta por K-popers, J-popers, metaleiros, roqueiros e, óbvio, amantes do pop. Eu coloquei no plural, mas muitos desses estilos são consumidos por uma mesma pessoa. Pois é, o editor! Sim, E o tá editor. solteira, hein, meninas? Esse aqui é o nosso editor, tá? Deixa eu desenhar um cabelinho nele aqui só pra ficar mais maneirinho. Esse aqui é o nosso editor. E por isso hoje a gente vai falar também do novo disco do Metallica. O 12º disco da banda, o 72 Seasons. Que é de fato Seasons demais. Mas vamos fazer um comparativo com uma banda brasileira? Uma banda que todo mundo ama, que já deve ter feito show no Brasil todo. Uma banda que é completamente cheia de hits. Você já sabe de quem eu tô falando? Porque aqui a gente tá falando do Metallica ainda, né? Mas pois é. Eu estou falando do Skank. Sim. O Skank, todo mundo ama. Banda brasileira, tem hit pra tudo quanto é gosto. E o Skank se lançou em 1992. E o Skank decidiu o fim da banda esse ano. Esse ano. Que tristeza. 2023. Que tristeza. Esse ano, 2023, é o fim do Skank. Eles já estão fazendo essa turnê de despedida. E já o Metallica, se você é um fã do Metallica, se você é metaleiro, tal qual o nosso editor, o Metallica começou em 1981. O Metallica tem 11 anos a mais que o Skank. Pois é, e eles não têm nem ideia de quando vão fazer uma turnê de despedida. É disso que eu gosto, sabe? É disso que eu gosto. 60 anos na cara, trabalhando, fazendo show e indo. Diferentemente de um certo artista, o Drake, que cancelou o Lola em São Paulo de última hora, sabe? São homens na flor da idade, 58, 60 anos, aproveitando a banda até o último. Muito diferente da galera do Skank, hein? Muito diferente. Eles estão aproveitando a banda até o último. Então, Metallica, meus parabéns, realmente. 72 Seasons é o mais novo disco em 7 anos de banda. Realmente eles não param, não querem parar, não vão parar. O título é referência a 72 estações dos nossos primeiros 18 anos de vida. James Hetfield, que é o frontman da banda, ele disse: 18 anos é o momento em que formamos os nossos eus verdadeiros, o conceito de quem somos, que os nossos pais nos passam. E por isso que Hetfield é iluminado e tem uma banda de sucesso há tantos anos, né? Quem forma seu eu verdadeiro com 18 anos, cara? Com certeza, só ele. Porque assim, com 18 anos a gente tá começando a faculdade. Pelo menos ao meu ver. E mesmo assim, tem gente que começa com 18 anos e depois de 4 anos ainda troca de curso, hein? Amiga, isso foi muito específico. Tá tudo bem. Enfim, voltando. O álbum lançado no último dia 14 de abril se destaca sendo um álbum muito pessoal para James, principalmente na música Screaming Suicide.
Que vamos fazer aqui um parênteses. Ela é boa, mas causou um certo incômodo no nosso editor enquanto ele ouvia. E assim, é um assunto constante na vida do cantor. Gatilhos, né? Pro nosso editor, cadê nosso editor? Pro nosso editor viciado no metalzinho e que me forçou a falar essa nota, as músicas de destaque são If Darkness Had a Sun, que é a versão em inglês de Antes Sofria, agora eu sofria. Too Far Gone, solo absurdo do Kurt, e Realm of Mirrors, que tem o clipe em animação. Muito bom. Além da música que dá o nome ao disco, Looks Eternal. Looks Eternal, realmente. E um destaque, o álbum terá todos os clipes em língua americana de sinal. O Metallica é a primeira grande banda de metal a fazer isso. Inclusive, o último clipe em libras americanas chega no dia 25 de abril, o Dia Nacional da Linguagem dos Sinais, nos Estados Unidos. Isso eu gosto muito, eu adoro falar sobre esse tipo de inclusão. E eu também quero fazer propaganda do nosso artista brasileiro, Black Alien, que na sua última turnê levou um intérprete de libras e a interpretação dele é boa demais. Vamos falar de cineminha? Suzumi no Tojimari é o último filme de Makoto Shinkai, o mesmo diretor de Your Name, que já está disponível na HBO Max. E eu, inclusive, recomendo muito você assistir Your Name, junto também com uma enorme caixa de lencinhos, porque se tem uma coisa que a gente faz assistindo Your Name, essa coisa é chorar. Sério, eu nunca chorei tanto na minha vida. Mas enfim, anime no cinema é uma raridade, então corra para assistir Suzumi na telona, porque também merece. O roteiro é meio padrão. Garoto encontra garoto, garoto estuda para ser professor e nas horas vagas fecha portais para uma dimensão com vermes malignos, gigantes e causa terremotos. Garota se apaixona por garoto, mas ele é transformado em uma cadeirinha de 3 pernas. Juntos viajam pelo Japão, atrás de um gatinho misterioso, de um passado mais misterioso ainda, e de vermes malignos gigantes. Tudo tranquilo. Suzumi no Tojimai, A Porta Fechada de Suzumi, ou simplesmente Suzumi, é lindo, é uma fusão de animação 3D e 2D ao mesmo tempo, que é sutil e impressionante. Suzumi mora na cidade de, olha só, do Miyazaki. Pois é, o que é uma referência bem humorada, porque assim, o Shinkai, ele volta e meia comparado com o fundador do estúdio Ghibli, que é o Miyazaki. Esse Miyazaki, se vocês não conhecem, ele é cofundador do estúdio Ghibli, e ele é diretor das animações, que também são lindas. As animações do estúdio Ghibli também recomendo, e assim como Your Name, eles quase sempre precisam ser acompanhados de uma caixona de lencinhos, porque assim como Your Name, você chora muito, muito. Enfim, Suzumi é um legítimo road movie com protagonistas andando por todo o Japão. Opa, a gente tem aqui o cartaz do Your Name também. Já até esqueci de mostrar, enfim, esse aqui é Your Name, tá? Assista, chore muito, me conte depois nos comentários, mas enfim. Voltando sobre Suzumi. Suzumi é um legítimo road movie, tem protagonistas andando por todo o Japão a pé, de carro, bicicleta, balsa, de Shinkansen, mais de 2 horas de filme. A história não é tão intricada quanto a de Your Name, mas traz uma singela metáfora psicológica. Qual é a porta que Suzumi precisa abrir para entender o seu passado? Vai lá ver o filme, que eu não sou de dar muito spoiler. Spoiler aqui? Nunca, apenas uma dica para você ir ao cineminha. いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。 Próximo bloco. Por que em videogame, toda vez que um personagem não é hétero, é um caos? Você sabe por quê. Gamer é um público altamente preconceituoso. Pois é, infelizmente. Mas alguns estúdios, felizmente, estão nem aí pra isso e constroem personagens femininas fortíssimas para suas histórias. Que é o caso da Aloy. A Aloy é a protagonista de Horizon Zero Dawn, que foi o primeiro jogo, agora já tem o segundo, que é o Forbidden West. E o Forbidden West já ganhou uma DLC, que é a Burning Shores. Essa aqui é a Aloy, caso você não conheça. Horizon Zero Dawn tem um roteiro maravilhoso, o Forbidden West também. E essa é a DLC que chegou agora, o Burning Shores. E eu falei faz pouco tempo, né, que eu nunca vou dar spoiler. Tem spoiler, tá? Excuse me, spoiler alert! Mas é pequeno, e é só porque bombou na internet. Se preparem mesmo. Vocês estão preparados? A Aloy beija uma menina.
Meu Deus. Eu tô passada, chocada. Meu Sim. Deus. Choque. Passação. A Aloy é lésbica. Ou bi. Exatamente. Mas definitivamente, hétero não é. Isso aqui parece hétero pra você? Eu te garanto, isso aqui não é hétero. E isso já era especulado desde o primeiro jogo. Mas agora ela ganhou uma quest de relacionamento. Olha só, tem cena de beijo, bom demais pra nós, né, que não somos homofóbicos. Mas bom, pelo menos agora a gente pode ficar feliz que a Aloy tem um coração mais quentinho. E vamos lá. Horizon é um jogo exclusivo da Sony, ou seja, é exclusivo pro PlayStation. Assim como qual outro jogo era exclusivo? Isso mesmo, Last of Us. E assim como a Aloy, a Ellie também é lésbica. As duas protagonistas são lésbicas. E são dois jogos enormes da Sony. É uma boa representação, sabe? Isso importa. São mulheres sendo representadas em jogos enormes. Mas óbvio que gamers não ficam tão felizes com a situação. Ok, a gente ignora a homofobia e fica feliz pela representação e pelo futuro da história da Aloy. Mas cansa, né? Mas enfim, ainda sobre boas notícias da Aloy, a Aloy vai virar uma série na Amazon, no Prime Video, e vai ter até um dos produtores de Umbrella Academy, então a gente só pode esperar pelo melhor. Vocês se lembram de Angry Birds? Pois é, a SEGA comprou a empresa produtora do jogo, a Rovio, por 706 milhões de euros. Pois é, parece que a produtora do Sonic... É muito dinheiro, né? Muitos catinhos, inclusive. Mas enfim, parece que a produtora do Sonic decidiu investir em jogos de celular. E assim, a Rovio, que fazia o Angry Birds, que faz o Angry Birds, tem pelo menos 550 funcionários, 8 estúdios pelo mundo e 5 bilhões de download dos seus jogos. A SEGA justificou a compra nada barata justamente porque querem reforçar a sua posição no mercado global de jogos. E o que isso quer dizer? Com certeza estão falando de jogos para celulares, porque a indústria de games mobile já é multibilionária e ainda espera que cresça. Então, assim, ainda mais com todo esse avanço tecnológico, toda nova geração de celular vem com capacidade melhor, bateria melhor, mais processamento. Então, tudo isso gera mais oportunidade para os jogos. Eu, por exemplo, jogo Dead Cells no meu celular. Tem Stardew Valley para celular também. Celular é sim uma boa plataforma. Bom, é isso. Sua pipoquinha durou até aqui ou ela acabou pelo trailer? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Pop Corner. Muito obrigada por nos acompanhar. Curta o vídeo, compartilhe com amigos e comente aqui o que você achou do episódio de hoje, se você viu algum filme que a gente comentou por aqui. Vejo vocês no domingo que vem.